O Natal em nosso tempo. Como que será que seria o Natal hoje? Como que será que seria Jesus aparecendo para nós hoje? O que vocês acham como seria? Será que seria diferente? Vou só fazer aquele meu introito aqui. E aí eu já vou começar o nosso vídeo. A gente está fazendo os cortes no nosso canal do YouTube. Então os irmãos participem, assistam os vídeos que estão disponibilizados no YouTube. Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, paz do Senhor a todos. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim uma honra, uma alegria chegar aí até a tua casa, teu trabalho, a tua viagem, o teu momento de descanso. Talvez você está assistindo agora esse momento. Olha o tema da mensagem, o Natal em nosso tempo. Quando Deus nasce às margens da sociedade. É o subtema. Bonito, né? Porque Jesus nasceu à margem da sociedade que ele estava naquele momento. Ele nasceu à margem da sociedade dele. Esse é o tema nosso. Enquanto você está no YouTube, inscreva-se no nosso canal, @ImelRioPreto. Ou você que está pelo Facebook, estamos também no Instagram, @ImelRioPreto. Estamos nas principais redes sociais. Você é o meu convidado e convidada para se inserir nessas redes, seguir-nos nas redes sociais, que a gente dá todos os nossos avisos, nossos recados. E além disso, no YouTube nós temos o canal onde temos os louvores, música e principalmente os resumos, né, dos cortes. Ah, eu perdi o culto tal, eu gostaria de rever o culto tal. Ou eu não tenho nada, né? Olha, eu preciso estudar a palavra de Deus. Os nossos cultos são verdadeiros estudos na mensagem de Deus. Então você entra no nosso YouTube, tem lá, eu acho que já passou de 100 vídeos, se eu não me engano. Tem muita coisa abençoada. E nós temos também a nossa rádio, que é através do nosso site, www.metodistalivre.org. Lá nós temos mais de 400 e, se eu não me engano, 440, 450 mensagens em áudio, como se fosse rádios, né, os nossos podcasts. E lá você tem culto de 2019, de 2020, 21, 22, tem muita coisa lá para abençoar a tua vida no nosso site. E o nosso site tem o nosso conteúdo lá, a nossa agenda também. O Natal em nosso tempo. Quando esse Deus maravilhoso nasce às margens da sociedade. O Natal, irmãos, não é apenas um evento passado, mas o Natal é um acontecimento teológico, contínuo. O nascimento de Jesus, ele não pertence somente à história, mas o nascimento também invade o nosso presente. Perguntar como seria o nascimento de Cristo hoje não é apenas um exercício de imaginação vazia, não, é uma reflexão cristológica muito séria. Onde será que Deus escolheria entrar hoje no mundo nesse momento? O Natal revela um Deus que nasceu fora dos centros de poderes, longe dos palácios, distante das certezas religiosas institucionalizadas. Foi realmente um escândalo a encarnação naquele tempo, e hoje, provavelmente, se a encarnação ocorresse, também seria um escândalo. Confrontou a cultura do tempo de Jesus e também confrontaria a nossa cultura hoje. E o primeiro ponto é justamente esse que eu quero falar, sobre o fato de Cristo ter nascido longe dos holofotes, fora do centro dos palácios, dos ricos, dos poderosos, porque a encarnação até hoje, ela continua sendo um escândalo. Vamos ler lá em Lucas capítulo 2, verso 7. Estava aí aberto? Na nova tradução na linguagem de hoje. Ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. É aí a nova tradução para vocês? Vocês acharam aí ou não? Tá sem óculos aí? Tá certo? Tá igual ou não? Ah, tudo não é NTLH, né? É. A Nova Almeida. Olha que interessante. Aqui foi usada a palavra no grego esparganosen. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Esparganosen, que significa envolver em panos comuns. Pedaços de panos, o enrolou
Esse verbo descreve uma ação muito simples, doméstica, praticamente de uma mãe muito pobre. Não foi um ritual sagrado, cheio de honras e pompas. Não foi um ritual feito pelos ricos e poderosos, não. O Filho eterno do Deus maravilhoso foi apresentado não como símbolos de realeza, mas como sinais da vulnerabilidade humana. Inclusive, ele nasceu onde não tinha um lugar para ele, aqui no grego, ó, topos, né? Topos, que é ok en topos, ou seja, não havia lugar. O que é esse não havia lugar que Lucas descreve? Ele está dizendo que não é apenas um espaço físico, mas não havia lugar social para ele nascer. Não havia um reconhecimento, um pertencimento. Jesus, ele nasceu como alguém sem um lugar no sistema. Ele não se encaixou no sistema da época dele. E se Jesus nascesse hoje, né? Já pensou se nós tivéssemos, né? Para mim, eu creio que foi uma honra para os judeus daquele tempo receberem Cristo. Você já pensou se ele viesse hoje para nós? Ele também não viria nos corredores do poder, mas ele viria pela periferia, né? Pela existência humana periférica. Talvez hospitais públicos superlotados. Talvez ele viria hoje num campo de refugiado superlotado. Talvez ele viria hoje em lares desestruturados, filas invisíveis da exclusão social. Por quê? Porque o Natal, desde os tempos de Jesus, ele vem denunciar uma sociedade que ainda não tem lugar para Deus. Até hoje Jesus não ia encontrar lugar para nascer. Olha que interessante. Ele vem em humildade. É assim interessante que o Charles Wesley, o irmão do Carlos Wesley, lá de 1700 até 1788, foi um dos fundadores do metodismo, escreveu mais de 6.000 hinos. Charles Wesley foi praticamente um dos maiores hinistas do seu tempo. O Charles, ele diz que o Natal não é um sentimento. Hoje a gente vê que a mídia prega muito isso, né? Natal como um sentimento. O Natal, tal, eu sei, é muito bonito, glória a Deus. Nós, metodistas, comemoramos o Natal, diferentemente de outros, né? De outras religiões que não comemoram, não entendo por quê. Mas não foi o nascimento exato dele. Claro que não, irmãos. Não tinha ninguém lá para registrar o dia e a hora correta, né? Porque a Bíblia ela não tem um caráter histórico. Ela tem um caráter social e religioso, filosófico. É diferente. Ela não tem... Algumas coisas ela é precisa, mas não era a intenção. Então não vai mesmo saber um acontecimento de 2.000 anos. Se a mãe dele ele nasceu com a mãe nos braços, num lugar simples. Você acha que tinha registro médico? Não ia ter. Não ia ter o horário, não ia ter o tamanho do crânio, né? Eu vejo meus meninos quando nasceram, já mede o tamanho do crânio, mede o tamanho do corpinho, mede o tamanho disso, o tamanho do braço, o tamanho da perna, já pesa, né? Já tira a temperatura, já tem todo um procedimento, né? Dentro de um hospital. Mas você acha, ele nasceu numa estrebaria. Ele nasceu num lugar, como se a gente falasse hoje, seria o quê? Num sítio, hoje um curral, né? Seria mais ou menos isso. Não tinha lugar. E aqui o Carlos Wesley, ele fala para nós que o Natal não é sentimento como a mídia quer nos passar. Não, mas o Natal, ele é profundamente transformador e cristológico. Para o Carlos Wesley, Cristo nasce velado em carne para restaurar a imagem divina do ser humano caído. Por isso que Jesus veio em forma humana. Então, o primeiro ponto, lembre-se, se Jesus aparecesse hoje encarnado, pode ter certeza que ele estaria fora dos centros de poderes, dos centros das igrejas. Você acha que Jesus ia estar longe dessa religiosidade que muitas vezes nós simulamos? Cristo ia nascer mesmo num lar simples, humilde, de uma maneira, novamente eu tenho certeza, de uma maneira muito singela. E um nascimento, segundo ponto, então, primeiro, fora do centro dos poderes, né? E o segundo ponto, um nascimento que redefiniu todo o poder e glória. O Natal, meus irmãos,
Olha que interessante. A glória de Deus se manifesta na simplicidade. Vamos lá para o capítulo 2. Continue em Lucas, não fecha não. Lucas capítulo 2, do verso 11 ao 14. Lucas capítulo 2. Hoje, na nova tradução, tá? Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército do céu, cantando louvores a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra aos que Deus abençoa. Nasceu o Salvador, aleluia. No grego, a palavra soter, está aqui, ó. Salvador verdadeiro. Mas olha que interessante, né? Este soter de Salvador era muitas vezes usado no grego também para se referir ao imperador romano que era César. Olha que interessante. Nasceu o nosso Redentor, o nosso Salvador, mas ele não era imperador. Ele não nasce num local da riqueza, da realeza, da prosperidade. Não, ele nasce na simplicidade, na humildade, na singeleza. Nasce numa manjedoura. E isso nós podemos ver de maneira totalmente subversiva. Até o nascimento do Rei dos Reis foi subversivo. Olha que interessante. Foi contrário. Enquanto a gente vê na Idade Média, outro dia eu estava estudando um pouco sobre isso. O nascimento na Idade Média. Vocês sabiam que na Idade Média, os reis na Europa, os imperadores, né, os grandes reis, os déspotas, tinham o costume na Idade Média, anos depois, né, de Cristo, de que quando o filho do rei nascesse, a criança tinha que ser assistida pelo máximo, o número máximo de pessoas possíveis, para elas poderem ser testemunhas de que aquela era a criança herdeira. Tanto é que tem uma história, né, que eu não sei se foi um rei inglês ou se foi francês, eu não lembro agora, que ele proibiu isso depois que a mulher quase morreu, porque dentro do quarto naquele dia tinha 200 pessoas assistindo o parto. E aí ela começou a passar mal, porque eles tinham o ritual de fechar o quarto, enclausurar o quarto da grávida, isso na Idade Média. Olha que loucura. Um quarto, 12 horas fechado, com 200 pessoas respirando lá dentro. Ela quase morreu. Aí esse rei, eu agora não estou lembrado o nome dele, eu estava vendo isso aí na história. Aí ele aboliu esse negócio dos filhos nascerem dessa maneira. Olha como que era a realeza, né? Para provar que aquele era o herdeiro do rei. Que não era um filho pegado aí de qualquer... Não, aquele é o filho realmente que nascido. Mas Cristo nasce de uma maneira subversiva, numa manjedoura. E olha que é interessante que ele fala sobre a glória, né? Aqui, ó, a glória no grego é a palavra doxa. Doxa, glória, que revela a humildade. Olha que interessante, né? Não revela um esplendor político, não. Mas essa glória que Lucas se refere, ela fala de um anúncio celestial aos pastores que estavam trabalhando marginalizados na sociedade judaica naquele tempo. Eram pastores simples, pessoas simples, que souberam pelo Espírito, né? E foram visitar a criança. Esse nascimento redefine o poder. Deus não governa pelo medo, mas Deus governa pelo relacionamento. Fala quem está do lado. Evangelho é relacionamento. É proximidade. Não é conquistar pela força, mas é conquistar pela presença. Se Jesus nascesse hoje, ele não seria celebrado em grandes sistemas, mas seria anunciado justamente àqueles que são mais simples, aqueles trabalhadores que estavam cansados, talvez do período noturno, do trabalho noturno, esquecidos. Jesus não iria nascer de uma maneira cheia de honras e pompas, mas não. Porque Cristo, olha o que fala esse teólogo William Burt Pope, né? De 822 a 903, um teólogo metodista, um dos maiores sistematizadores da teologia wesleyana na Europa, olha que interessante. E ele destaca o seguinte, que a encarnação, ela é o centro da redenção. Para esse teólogo chamado Pope, William Burt Pope.
Ele diz que a glória divina se manifestou na autodoação. Deus doando o seu próprio e unigênito Filho. Para Pope, a glória de Deus não é diminuída na encarnação, mas ela é revelada em sua maior plenitude. Olha que interessante, é aquilo que eu sempre falo, né? A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Enquanto a gente acha que nascer num hospital riquíssimo, caríssimo, em meio à tecnologia, em meio a tudo que há disponível, meus irmãos, a encarnação de uma maneira tão simples que aconteceu, mas na verdade ela foi a autodoação, né? O próprio Deus entregando o seu Filho à humanidade, a nós. Então esse é o segundo ponto. A glória, ela é redefinida no nascimento. Esse nascimento trouxe mudança para nós e muda a história e recria toda a humanidade no ponto 3. Deus entra no tempo e Ele transforma o próprio tempo. Tanto é que a história que nós a conhecemos hoje, o que aconteceu com a linha do tempo da história? Ela no ano 0, ela zera, né? Olha que interessante. A gente fala hoje antes de Cristo, depois de Cristo. Ele redefiniu até a linha histórica. Vamos viajar lá para Lucas, agora o capítulo 10. Capítulo 2, verso 10. Lucas, capítulo 2, verso 10. Na nova tradução também. Olha o que fala. E o anjo disse: não tenham medo. Estou aqui para trazer boas notícias para vocês, que vão trazer grande alegria para todo o povo. Olha que coisa linda, o anjo anunciando. Vou trazer uma notícia maravilhosa, uma notícia. A expressão aqui em Lucas, euangelizomai. Aqui, ó. Está aqui, ó. Onde que está em Lucas? Ele não colocou para mim? É chat GPT. Eu pedi para ele fazer a transparência para mim, citando as palavras do grego. Mas é o euangelizomai, que significa as boas notícias. Essa palavra que Lucas usa, quando ele fala aqui para nós, que trouxe grande alegria, trazer boas notícias para vocês. Olha que interessante. Euangelizomai, essa palavra era usada justamente para se referir aos anúncios imperiais. Olha que interessante, seria o diário oficial. Na época do Império, quando trazia boas notícias, aí eles falavam euangelizomai, que vem de evangelho, vem de boas novas. Aqui o verdadeiro evangelho, ele não é apenas o nascimento do imperador, mas ele é o nascimento de um simples bebê que muda o curso da história pela cruz do Calvário. O Natal não é apenas o início da vida de Cristo, mas ele é o início de uma nova humanidade para nós. Ele traz uma nova humanidade. Vamos viajar lá para Isaías. Estou acabando já. Foi a mensagem que a diaconisa Silmara abriu, Isaías capítulo 9. A gente vai ler apenas o verso 6. Isaías 9, verso 6. Na nova tradução na linguagem de hoje, olha o que fala. Pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o poder será colocado nos seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Aleluia. Olha que lindo, no hebraico, a palavra Sar Shalom, significa Príncipe da Paz. Shalom não é apenas a ausência de conflito, ou seja, não é apenas paz, mas Shalom para o hebreu, para o judeu, significa restauração, significa plenitude, significa ordem e justiça, ordem justa. Shalom significa, é uma expressão muito usada no hebraico, e ela tem inúmeros significados. E não é apenas paz, como a gente diz, né? Paz do Senhor, né? Shalom Adonai,
paz do Senhor. Não é apenas essa paz, mas quando eles falam shalom, significa muitas vertentes da plenitude, da restauração, da justiça, da ordem. E assim, se Cristo nascesse hoje, Ele continuaria oferecendo uma alternativa radical ao medo, à violência, à falta de esperança. O nascimento de Cristo continua sendo um ponto de inflexão na história humana. Ele muda totalmente a história. E hoje peguei aqui um teólogo metodista, ele é contemporâneo, o Stanley Hauerwas. Está aqui, ó, Stanley Hauerwas. Ficou pequenininho, né, a letra, né? Um metodista contemporâneo, conhecido pela sua ênfase na ética cristã, e que a igreja é uma comunidade alternativa para o mundo. Ó, esse aí já é do meu, hein? Para ele, o Natal anuncia uma nova forma de viver, onde a história não é governada pelo poder, mas pela fidelidade de Deus. Olha que bonito, eu vou ler de novo, hein? Onde a história não é governada pelo poder, mas a história é governada pela fidelidade de Deus. Olha a visão do teólogo. Hauerwas, ele afirma que a encarnação, ela cria um povo que vive de maneira diferente, porque acredita que Deus já entrou na história. Ele entrou na história, literalmente. Não foi simplesmente um Deus que lá do céu, ele deu um grito, uma ordem. Ele enviou parte de si mesmo. Está entendendo a diferença do cristianismo? O cristianismo é a única religião onde o próprio Deus encarnou para nos mostrar, nos ensinar, ser o exemplo. Não foi simplesmente uma ideologia passada por visões. Não foi simplesmente como eu posso dizer, uma filosofia transmitida por visões, por revelações. Cristo, ele foi real e ele é real. Foi real no sentido de que sua encarnação existiu e de que ele é real porque ele continua vivo entre nós. Aleluia! O Natal continua acontecendo, irmãos. Não foi só lá, no ano zero. Deus ainda nasce onde nós menos esperamos e Ele ainda desafia os valores atuais da nossa sociedade. Ainda redefine o que é glória, Ele ainda redefine o que é poder de verdade. Poder não é dinheiro. Poder não é... Não. Poder está com Ele. Aleluia. Glória e poder e esperança. Celebrar o Natal, irmãos, não é apenas lembrar o nascimento passado, mas acolher hoje o Cristo que insiste em nascer entre nós, mesmo quando não há lugar. Olha que interessante, né? Será que haveria espaço para ele nascer hoje? Será que haveria lugar para esse Jesus encarnar entre nós hoje? E aí eu deixo essa frase no coração de vocês, irmãos. Que a igreja seja o lugar onde Cristo sempre encontre o seu espaço. Aqui não é lugar para as pessoas aparecerem. Não é lugar para eu aparecer como líder. Não é lugar. A igreja não é. Quando ela se torna isso, ela deixou de ser igreja. Se aonde você vai aí, aonde você frequenta, é um lugar onde a liderança aparece mais que Jesus, então deixou de ser igreja. Se o lugar onde a gente vai, ele não tem como aparecer, não tem jeito. Vocês viram que hoje os louvores, um atrás do outro, foi para exaltar esse Deus maravilhoso, né? A gente começou com o Rei dos Reis, reina sobre nós. Esmagar a cabeça do diabo, desfazer as obras do diabo e reinar entre nós. Esse foi o primeiro louvor nosso. O nosso segundo louvor, que foi maravilhoso, foi tão lindo, foi ele sendo um rio para curar, um rio para renovar, um rio que vem limpar. É esse rio chamado Jesus.
águas que correm direto do trono de Deus. Aleluia. E o último louvor que a gente cantou foi esse amor imortal, de que Ele é santo, né? Ele é tão maravilhoso que os anjos cobrem a face, porque eles não conseguem olhar para a majestade desse Deus. E assim, irmãos, um Deus que nasce fora do centro do poder, um nascimento que vem redefinir toda a glória e poder, e um nascimento que veio mudar a história e recriar. Ele não veio mudar apenas a história, mas ele veio recriar a humanidade. E essa mensagem do Natal no nosso tempo de hoje, que esse Jesus ele possa nascer lá dentro da tua casa, nessa quinta-feira, nessa quarta-feira à noite, na hora de você jantar com a tua família, de você cear com os teus amigos, com a sua família. Não importa aí na maneira, na simplicidade do seu lar, não esqueça o aniversariante. A gente lembra dos presentes, como a diaconisa Silmara disse, né? Estamos preocupados com a comida, com os presentes, com os afazeres, com a correria do dia a dia, mas a gente não pode esquecer que a noite, ela é de Jesus. Ah, pastor, mas não foi o dia que ele nasceu. Não importa, irmãos, mas é o dia que nós separamos para a gente dar toda a honra a Ele, toda a glória a Ele, todo o poder é dEle, aleluia, tudo é desse Jesus. Um Feliz Natal para você de casa, um Feliz Natal para os nossos irmãos metodistas livres que estão viajando, não puderam estar aqui hoje com a gente, um Feliz Natal para você que está assistindo a gente na live, um Feliz Natal a todos. É o nosso último culto aqui no templo, é o nosso último encontro aqui em 2025, e que Deus abençoe ricamente a nossa vida nessa jornada de 2026. A gente não para, porque a vida não para, a gente continua, e nós vamos permanecer firmes nesse Deus maravilhoso, permanecer firmes nesse Jesus cheio de glória, que 2026 venha trazer sobre cada um de nós. Feliz Natal para vocês, para as famílias, para aquele que vai viajar, para aquele que vai passear, para aquele que vai permanecer aqui, para você que vai receber os familiares, para você que vai visitar os familiares, que Deus abençoe ricamente a tua vida. Um Feliz Natal a todos. Eu vou encerrar com uma oração, mas antes eu vou deixar aqui um convite, você que está no YouTube, a vir nos fazer uma visita. Não vai dar tempo mais esse ano eu não consigo mais, mas 2026 está aí, a nossa primeira semana de 2026, estaremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu já deixo aqui um convite, Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, domingos, 19 horas, horário de Brasília. A gente te espera aqui, estamos pertinho, praticamente esquina com a Rua Pedro Amaral, Rua Fritz Jacó, esquina com a Pedro Amaral, muito fácil. Tem ponto de ônibus na porta da igreja, nossa localização é muito fácil, perto da Santa Casa. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.